Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Minha filha viu o tal ônibus de Sete Além? A moça que nos conta esse relato diz que esse, na verdade, é um relato da filha dela e que a filha sempre pede para ela contar, mas que ela estava junto quando aconteceu também. Ela conta que quando a filha dela tinha 7 anos de idade, elas estavam indo para um mercado que fica próximo à casa delas. E para ir para esse mercado, elas passavam por uma avenida bem movimentada. E quando elas estavam passando por essa avenida, a filha dela grita para ela: "Olha, mãe, um ônibus cheio de sangue!" "Onde?" Pois ela disse que não estava passando ônibus nenhum naquele momento, só tinha carros na avenida. E ela olhou para tudo quanto é lado e não viu nenhum ônibus. Mas a filha dela insistia. "Ali, mãe, olha o ônibus ali, ele tá cheio de sangue. E marcas de mãos de sangue, olha!" E ela disse que igual uma idiota, olhando para tudo quanto é lado, procurando o tal do ônibus com sangue, e não achou nada, não via nada por ali, nem que parecesse com ônibus com sangue. Até que a filha dela disse: "Pronto, foi embora." Acabou que ela ficou com medo dessa situação e dessa visão da filha dela, que nem tocou mais no assunto naquele dia. Mas alguns dias depois, ela perguntou inúmeras vezes para a menina sobre o tal ônibus com sangue, e a filha dela sempre repetia a mesma coisa. Hoje a filha dela tem 21 anos, mas nunca esqueceu a vez que ela viu esse ônibus. Ela conta que esse ônibus estava parado e sangue escorria pelas janelas. E ele também estava cheio de marcas de mãos sujas de sangue. E o ônibus também estava muito sujo, muito escurecido, um ônibus velho. E aí elas se perguntam: será esse o tal do ônibus que vai para Sete Além? Hoje, vendo esses relatos aí pela internet sobre Sete Além, ela até pensa que pode ser. Liguei para o meu marido em outra dimensão? A moça que nos conta esse relato tem 50 anos e o marido dela também. Ela é dona de casa e diz que em um dia muito atarefado, muito serviço de casa, limpando a casa, lavando roupa, arrumando e tal, e já era de tarde quando ela foi estender roupa no varal. Só que o bendito do varal estourou e a roupa caiu tudo no chão, sujando tudo de novo. Ai, que alegria quando isso acontece. Dá vontade de catar as roupas, esfregar no chão e falar que se dane tudo, que lavar tudo de novo. E ela, com muita raiva por ter que lavar tudo de novo e ainda por cima ter que arrumar o varal, e para ajudar, o fio de nylon dele estava ressecado. Não ia dar para consertar aquele varal. Não ia dar para usar o mesmo varal, né? Dá para consertar o varal, mas o mesmo fio não dava para usar. Pensando nisso, ela ligou para o marido dela. E ele estava indo para o mercado. "Eduardo? Sim? Olha, eu preciso que você me traga um varal de fio de nylon, você entendeu?" Sim, entendi. Quando eu for para casa, eu levo. Tá bom, beijo." E aí desligou. Bem, e ela continuou com os serviços domésticos. Quando foi uma meia hora depois, o marido dela voltou para casa. E ela logo já perguntou: "Você comprou o varal?" E ele, muito surpreso, perguntou: Que varal? Aí ela falou: "Por que você não trouxe o varal?" E o marido dela, surpreso e sem entender muita coisa, jurou de pé junto que ela não ligou para ele. Ela, não acreditando nessa loucura que o marido dela estava falando que ela não ligou para ele, ela foi olhar no celular dele. Mas realmente não tinha nenhuma ligação da casa deles para o celular dele. Mas ela ligou do telefone fixo da casa dela, que tinha um identificador de chamadas, e o número fica registrado. Então ela ligou de volta para aquele número e chamou, mas aí ninguém atendeu. Mas ela jura que ela ligou e ela falou com o marido dela. A voz era idêntica, o jeito de falar igualzinho. E ela ainda perguntou 2 vezes, falou com ele 2 vezes e ele confirmou que era ele. Sim, sou eu, Eduardo, fulano. E ela disse que o marido dela é uma pessoa séria, não é de brincar, ainda mais com essas coisas. Então quem é que falou com ela? Será que foi tanta coincidência que ela ligou para um número errado e o cara que atendeu
realmente tinha o nome do marido dela, também estava no mercado fora e tinha uma esposa com quem ele poderia estar pedindo um varal para ele, enfim. E aí, de repente, alguém em algum lugar chegou com um varal em casa falando para a esposa, olha, tá aqui o varal que você me pediu. Aí ela vai falar, mas eu não pedi varal nenhum. Aí ele vai achar que recebeu uma ligação do além também. Vai saber. Mas aí seria muita coincidência também. Quem deixou aquelas mãos ali? A moça que nos conta esse relato tem 35 anos e mora no Paraná. Ela diz que é espiritualista e já trabalha há 1 ano no mesmo local. E não é a primeira vez que coisas sobrenaturais acontecem no serviço dela. Isso aconteceu dia 7 de junho, sexta-feira, com uma colega de serviço dela, Diana. Bom, ela diz que o lugar que ela trabalha só abre aos fins de semana, mas a Diana acaba indo lá durante a semana também, pelo menos à tarde, para resolver uns problemas administrativos do local. Bom, então na quinta-feira, no dia 6 de junho, a Diana foi lá de tarde resolver esses problemas, trabalhando normalmente. E estava no bar ela e um colega de serviço que estava lá fazendo alguns trabalhos de manutenção lá. E como ela já tinha terminado o serviço administrativo dela, pegou um pano e começou a limpar o balcão do bar, né? Deixar lustradinho lá, porque sim, diz que ela tem mania de limpeza. E começou a limpar o balcão enquanto esperava a carona dela chegar. Quando a carona chegou, ela deixou o pano na pia e chamou esse colega dela, que estava lá também trabalhando, fazendo manutenção, chamou ele para ir embora também, porque ela ia trancar o bar, não ia ficar ninguém lá. E assim foi feito. O cara foi embora, pegou a moto dele, foi embora, ela trancou tudo e foi também. No dia seguinte, dia 7, sexta-feira, eles abririam o bar, mas ela, como de costume, chegou bem mais cedo. E no que abriu o bar, ela percebeu que o balcão que ela tinha deixado limpinho e lustrado no dia anterior estava cheio de marcas de mãos, como se fossem mãos de alguém que tinha mexido com cimento. Na hora ela lembrou do colega dela que estava junto com ela fazendo a manutenção lá no lugar e falou que ia esperar ele chegar para falar com ele. E ficou super brava, dizendo para ele, né, onde já se viu? Eu limpei tudo bonitinho ontem e você me vem com essa mão suja de cimento e deixa tudo marcado? E o colega dela respondeu que ele simplesmente não tinha passado por ali aquele dia. Aliás, ele nem tinha chave para entrar ali e que ia terminar o serviço naquele dia mesmo, antes de começar o expediente dos outros funcionários. Ela conta que na hora ela gelou e aí ela ligou para o patrão dela para perguntar se ele tinha passado no bar de manhã. E o patrão confirmou que ele não tinha tido tempo de ir lá nem na quinta nem na sexta, que ele só iria a hora que abrisse mesmo na sexta à noite. E também disse que o colega dela lá, que estava fazendo a reforma, também não tinha a chave do local. Bom, a moça que nos conta esse relato diz que também ficou arrepiada quando a colega contou essa história, e que não é a primeira vez que essas coisas acontecem por lá. E elas ainda ficam se perguntando quem é que fez aquelas marcas, de quem é as marcas, algum espírito zombeteiro, algum espírito que vive ali no bar, ou o quê? Por que marcas de cimento? E aí, gostando dos relatos? Então deixa um joinha! Antes de continuar, olha só a camiseta que está em promoção na Loja Assombrada. Ela está saindo de R$ 69,90 por R$ 59,90. A camiseta Tesla, que brilha no escuro. Aproveita essa promoção que vai só até domingo. O link está na descrição. Homem em putrefação na janela. O moço que nos conta esse relato é advogado e mora em Presidente Venceslau, São Paulo. Tem 40 anos, mas isso que ele vai contar aqui aconteceu em 1984, quando ele tinha 5 anos de idade. Ele diz então que certa noite ele estava tomando água na cozinha, ao lado de uma janela, daquelas antigas de madeira. E quando ele olhou para a janela, ele deu de cara com um homem ali na janela, em estado de putrefação, com as órbitas oculares para fora, sem os lábios, com os dentes tudo à mostra e vários vermes andando pelo corpo dele. Ele conta que deu um grito e caiu desmaiado. O pai dele correu lá e pegou ele no colo. Quando ele voltou do desmaio, ele não conseguia nem abrir os olhos de medo. O pai dele o colocou no colo e fez uma ronda ao redor da casa, procurando por alguma coisa, mas não encontrou nada.
Tempos depois, quando a mãe dele estava no centro da cidade, encontrou com uma mulher lá e acabou comentando onde ela morava. E essa mulher disse para ela: "Meu Deus, como você consegue morar ali? Aquela casa é amaldiçoada, ninguém consegue ficar lá." Acontece que eles ficaram lá até 1988, mas ele nunca mais viu nada além desse homem na janela. Seria alguém do povo das sombras? O moço que nos conta esse relato tem 29 anos, mas ele diz que isso aconteceu quando tinha 14 anos e morava com a avó dele. E ela era enfermeira, então ela fazia plantão, uma noite sim e 2 noites não. Ou seja, ele acabava ficando sozinho em casa a cada 2 noites. E quando ele ficava sozinho de sexta ou sábado, os colegas de escola dele iam lá para dormir com ele, para passarem a madrugada jogando videogame. E como de costume, a avó dele sempre deixava um dinheirinho lá para ele comprar comida à noite. E aí nesse dia, quando deu 8 horas da noite mais ou menos, ele chamou os colegas dele, né? Vamos lá comprar comida. E quando estavam voltando para casa, mais ou menos umas 9h30 da noite, quando estavam na frente do portão da casa da avó dele, eles estavam em 4, um dos amigos disse para ele: Fulano, quem é aquele na sua casa? Aí todo mundo olhou e eles viram uma cabeça, uma silhueta, alguém na janela do quarto da avó dele. Mas aquilo era completamente escuro, negro, não dava para ver olhos, nariz, boca, nada. Era apenas um rosto com tudo escuro, dava para ver a cabeça, o pescoço e os ombros, só. E detalhe, a cabeça ou o cabelo parecia espinhos. Parecia que tinha espinhos na cabeça, ou o cabelo parecia feito de espinhos. Um dos amigos, mais corajoso, falou: bora pegar umas pedras e um pedaço de pau e vamos entrar. E eles pegaram lá os pedaços de pau e aquela coisa ainda lá na janela olhando para eles. E quando ele abriu o portão, aquela coisa saiu da janela e foi em direção ao corredor da casa. Então eles entraram, abriram a porta, olharam, mas não tinha nada. E a casa estava trancada, como eles tinham deixado. Não tinha nenhum invasor. Por fim, ele lembra até hoje que os amigos deixaram ele sozinho naquela noite. Foram embora com medo, ninguém quis passar a noite ali jogando videogame, não. E ele, coitado, ficou por 2 horas na rua, sem ter coragem de entrar em casa sozinho. E quando entrou, deixou todas as luzes da casa acesas, colocou o cachorro para dormir lá dentro com ele e deixou a TV ligada. E na época ainda deixou num canal de uma igreja ainda, que é para garantir que nada de ruim vai acontecer, né? Bom, pessoal, por hoje é só. E deixa eu falar para vocês, se vocês quiserem, vocês podem ser membros do canal Assombrado. Vocês podem fazer parte do clube de membros e ter alguns benefícios com isso. Por exemplo, alguns vídeos do nosso dia a dia, que como era no Vida de Nozes antigamente, a gente está colocando para a galera que é membro. Então, todos os dias ou alguns por semana aí a gente filma um pouco do que a gente está fazendo, do nosso dia a dia aqui, tipo um Vida de Nozes mesmo, e libera lá só para membros. Esse é um dos benefícios, fora desconto na loja Assombrada em qualquer compra e outras coisas mais que vão surgindo por aí. Seja membro! E se gostaram desses relatos, né, não esquece de deixar um joinha. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! Olá, amor. Oi. Onde você está hoje, amor? No shopping. A gente só tá sempre no shopping. É o único lugar que a gente sai. O que você está fazendo, amor? Comendo. O quê? Compra que não é pra comer. Esse é o prato que eu ainda mais gosto de comer, galera. Se vocês chamarem ela para casa de vocês, façam